tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2012, quarta-feira, ou seja, dia bissexto, mês bissexto, ano bissexto. O número é 2223. Tem 7 páginas, 47 elogias e 21 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é técnica da pontuação. A especialidade é enumerologia. Quem redigiu o verbete é a nossa maior técnica no assunto, que é a professora Cristiane, que está hoje assessorada incrivelmente pelo Dr. Pedro. De modo que vamos ver o que vai dar. Definição. A técnica da pontuação é a aplicação de procedimento metodológico, se quantificar, aferir, mensurar, arrolar, listar, enumerar e ordenar, de maneira lógica e abrangente, o total de dados dispersos, prioritários, da realidade de determinada consciência, instituição, comunidade, ou ainda, de determinado livro ou evento, a fim de facilitar as pesquisas da consciência em geral. As pontuações das instituições conscienciocêntricas. O balanço interassistencial conscienciocentrológico. As pontuações do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, divulgadas permanentemente no mural do Holociclo desde o ano 2002. O portfólio, o status, o balanço, as marcas, os totais, os recordes, a estatística, a síntese pessoais e institucionais, a revelação dos números, a relação metódica dos itens da pesquisa, o ato didático de transformar fatos, objetos e consciências em números. Eu li apenas um pedaço da fatologia. As pontuações das auto- e heteropesquisas parapsíquicas. Agora, na argumentologia tem o tópico aqui de pessoal, que tem o título, a título de exemplo, 10 itens dispostos em ordem lógica, passíveis de serem investigados, valorados e mensurados pela consciência interessada. No tópico da institucional, está falando aqui, as pontuações do CAE, que abrangem os dados prioritários, tanto do campus e do acervo institucional, referente ao Holotec e ao Holociclo, quanto dos voluntários do próprio CAEC, da Comunidade Conscienciológica Internacional, em Foz do Iguaçu, a partir de 31 indicadores listados em ordem funcional. É bom vocês verem isso. A data é de 21 de 11 de 2011. Agora, tem o top também do livro, que está falando aqui 43 categorias de totais, dispostas na ordem lógica, para o alcance de diagnóstico informativo, através da pesquisa do conforto do texto em questão. No tópico de evento, está aqui 11 sinais de qualidade determinado evento científico, seja curso, fórum, congresso, seminário, encontro, palestra, colóquio ou jornada, passíveis de análise pesquisística. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Arquivologia, divulgação científica, enumerologia, estatística motivadora e inventariologia. Agora, a frase enfática. A técnica da pontuação explícita, a técnica da pontuação explicita a realidade pesquisística por meio da enumeração quantitativa dos totais de dados dispersos, possibilitando o diagnóstico e a qualificação de desempenho. Você emprega a técnica da pontuação nas pesquisas pessoais? Qual a maior pontuação do item técnico já alcançada por você? Agora, eu chamo a atenção que na bibliografia tem 6 fontes bibliográficas indicadas. Agora, na mega-análise, aí nós fizemos aí com o João Aurélio, 20 itens, ou João Paulo, 20 itens. Cosmovisão, informação, ordenação, quantificação, números, itens, acervos, totais, listagens,
patrimônio, enumerograma, inventariograma, detalhismo, enumerologia, estatisticologia, inventariologia. Aqui eu falei antes inventariograma, que agora é inventariologia. Arquivologia, taxicologia, pesquisologia e mentalsomatologia. Esses 20 itens são muito sérios em matéria de inventário. Agora, no verbete aí da ginossomatologia do dicionário, eu chamo a atenção para as mulheres examinarem bem, porque aqui tem várias coisas que a gente podia falar quando termina aqui e colocar assim. A maioria das mulheres não faz isso, a maioria das mulheres não sabe disso, mas eu não coloquei, né? Mas tem umas aqui que é isso mesmo. Daí a importância de a mulher saber tirar partido, porém cosmoeticamente, das fases biológicas ou ginossomáticas da vida humana. Aqui eu posso colocar, a maioria não sabe disso, nem liga para isso, que é uma pena, é um erro. De modo que tem muita coisa aí para nós analisar em matéria de ginossomatologia. Agora, questionamento. Perdi a audição do ouvido esquerdo aos 12 anos de idade. Hoje tenho 42 anos e ouço um zumbido constante. Os médicos me orientaram a não colocar aparelho, porque será difícil me adaptar à alteração do som, já que ouço bem do ouvido direito. Quando passo por alguma vivência de assédio mais intenso, tenho fortes dores de cabeça na mesma região do ouvido esquerdo. A minha dúvida é se realmente não é melhor usar o que mais posso fazer para melhorar essa deficiência, para evitar outros problemas do envelhecimento físico. Olha, eu vou te falar, eu vou te dar o meu caso para você analisar, vou bancar a cobaia para você. Você perdeu a audição aos 12 anos e hoje tem 42, fazem 30 anos. Eu perdi a audição do ouvido esquerdo quando eu tinha 38 anos. Fazem só 42 anos. Então é mais do que você. Eu não perdi totalmente a audição, eu escuto, mas eu tenho um zumbido permanente. Agora, ó, nunca coloquei aparelho nem nada. Agora, o que eu quero te falar é o seguinte, o que acontece? Devido ao processo da cóclea, se eu ficar cansado demais, trabalhei demais, por exemplo, durante muitas horas em seguida, o zumbido aumenta. Então, veja, é isso aí que está acontecendo com você. Quando você fica com estresse, o zumbido aumenta. Se a gente faz muito exercício físico, ou se você está fazendo muito exercício intelectual, mas mexendo com a administração de papéis, se aquilo for 7 horas em seguida, eu geralmente aumento o som. Agora, ó, eu deito um pouco, em 20 minutos aquilo passa tudo. Só relaxar bastante, a circulação volta a bater, tudo certo. Então, isso aí é uma coisa que você pode fazer. Quando você vê que você está com muito excesso, deita e relaxa bem. É relaxação muscular progressiva. Isso ajuda demais. Agora, aqui outra aqui. Sou natural e residente em Uberaba e trabalho há 11 anos na apometria em centro espírita. Tenho 26 anos. Poderia ser colaborador do IPC de Uberaba sem me desvincular desse trabalho espírita. Olha, isso aí é que você tem que ver se você se sente bem, que às vezes há uma diferença entre uma coisa e outra. Uma outra coisa, eu queria te perguntar, eu vejo sempre seu nome aqui. Uma vez eu fiz uma pergunta, mas ninguém respondeu. Você é parente do professor Fausto? Se você puder, me responda. Fausto é um grande amigo da minha época aí, me ajudava muito com a Flama, o jornal. De modo que você tem que examinar esse negócio. Eu sempre falo aquele negócio da pessoa ter 2 barcos. Então ela põe um pé em cada barco. Os 2 afundam e ela também. Precisa ver isso com calma. Olha se há incompatibilidade no modo de trabalhar. A conscienciologia é mais avançada do que a doutrina espírita. A doutrina espírita hoje nada mais é do que um departamento do cristianismo. Ou seja, é um processo de seita cristã, mais nada. Agora, nós aqui trabalhamos com processo de ciência, com racionalidade.
Espiritismo faz TACOM. Aqui nós fazemos tarefa de esclarecimento. No Espiritismo ninguém fala a verdade na cara dos outros. É tudo com água com açúcar. Então eu preciso de abrir o olho com isso. Outra aqui. As brigas e agressões aqui na minha casa têm sido uma constante. O que está acontecendo? Meu filho de 11 anos, minha filha de 17 e meu marido estão completamente assediados. Parece um campo minado. O que devo fazer? Gritos, processos e violência todos os dias. O que faço além de trabalhar com as energias? Olha, para isso é que existe psiquiatra, psicólogo e consciência terapeuta. Você deve arranjar um profissional e dar um jeito de levar esse povo, para eles examinarem. Isso aí pode acabar, você sabe como é que é, na base da violência. Um dia sobra para você. A Lei Maria da Penha é para prevenir uma coisa dessa. Tem uma amiga que faz assimilação o tempo todo. Até em conversa onde falamos de outras pessoas, ela consegue assimilar as energias alheias. O que mais incomoda é que ela somatiza as energias. Ela busca conhecimento sobre energia, mas tem dificuldade em sentir o EV. O que acontece com ela? Porque ela é assim, o que fazer? Não, ela deve ser sempre possessa. Ela não sente a energia, não é do que você fala, ou daquilo, não. Isso aí é porque o assediador aproveita para carregar nas emoções dela. Ela é autoassediada. Ela tem que insistir no EV para aumentar a autodefesa dela. Isso é o melhor que se faz. Isso aí, são milhões na Terra que são desse jeito. Gostaria de saber se há algum problema em apenas fazer circulação fechada de energia por meia hora ou mais, sem tentar alcançar o EV, ou tentando e não conseguindo. E se isso for feito várias vezes ao dia? Não. Começa a fazer isso que depois você supera. Isso aí é a fase inicial. Todo mundo passa por isso. Uma boa parte do povo. Insista que você supere isso tudo. Gostaria de saber se o trabalho de soldado da Polícia Militar é cosmoético, pois brevemente farei parte dessa corporação. Depende do que você faz lá, né? Qual a sua intenção. Tem soldado aí que está matando os outros, até civis. E tem outros que salvam todo mundo, às vezes ele não consegue nem salvar a vida dele. Estão trabalhando, tem muita gente boa nisso. Analisando do ponto de vista dos embates que possivelmente terei que enfrentar no decorrer da carreira, contra os transgressores da lei na SOCIM. No caso da legítima defesa, devo matar para sobreviver ou para preservar a vida de terceiros? Como isso é visto do ponto de vista cosmoético? O senhor pode me esclarecer, se possível? Não, o problema aqui é o seguinte. O cara chega, nós estamos aqui, chega um cara com a metralhadora, com munição e tudo, e quer tocar fogo. Você tem que dar um jeito de anular um cara de qualquer maneira, seja lá o que for. É o dos males o menor, isso é que é a cosmoética. Você tem que analisar esse, dos males o menor. Quer dizer, procure fazer o mínimo mal possível em todo mundo. Esse aqui é o caminho. Eu estou aqui com o histórico das pontuações do CAEC, que é sobre o assunto aí que a nossa professora vai falar hoje. Qualquer coisa, nós temos aí o histórico. Tá certo? Esse documento do histórico, ele está acessível para os teletertulianos, né? O arquivo já está disponível e também está sendo passado aqui na tertúlia, tem um documento em papel impresso também que está passando aqui para os tertulianos. E já colocaram também lá nos slides, agora acabei de ver ali. Também já colocaram lá, vamos aproveitar então comentar, já que foi citado, né? Esse documento eu fiz em função do trabalho que a gente realiza lá no Holociclo, desde 2002, né, que eu faço esse trabalho das pontuações. E aí foi possível a gente elaborar alguns gráficos para mostrar a evolução do acervo e também das pessoas no trabalho aqui do CAEC. E o primeiro gráfico fala dos artefatos do saber da holoteca, né? Então, eu tenho os dados a partir de 2003, e até a última data foi novembro de 2011, e nesse período de 2003 até 2011, em 8 anos, foi adquirido 543.775 artefatos do saber. Aqui inclui todas as tecas, todas as coleções, né? Inclui os gibis, os selos, os livros, os dicionários, é um somatório de todas as tecas que a equipe da holoteca realiza, né? O gráfico seguinte
é sobre os livros e obras escritas, né? Então, de 2004 até 2011, em 7 anos, também foram adquiridos 24.916 livros, né? E aqui considero obras escritas também os opúsculos, né? As obras mais simples aí, mais voltadas para a questão da biblioteca. O próximo, que é sobre dicionários. Esse sobre dicionários, a gente tem os dados desde 2002 até esse ano, e a gente tem também um acúmulo no total aí de 3.588 dicionários, incluindo glossários, vocabulários, enciclopédias, manuais, né? Então, durante esses 9 anos, nós tivemos um aumento de 3.588 obras de referência, né? Isso no total, até hoje, né? E hoje, a gente está, na data exatamente de hoje, falta um dicionário para a gente completar 6.000 dicionários, né? Então, a gente fez a atualização das pontuações. Então, na verdade, as pontuações que estão no verbete, elas já estão desatualizadas, porque semana passada a gente atualizou os números, e no dia de hoje falta um só. Em função disso, a gente vai fazer uma comemoração no domingo, a gente vai trazer um bolo para todos os tertulianos, quem aparecer por aqui, para comemorar, então, esses 6.000 dicionários, que com certeza um vai chegar até o domingo, para a gente completar, então, o número de 6.000. E aí a gente conta também com a colaboração de todos, quem tiver em casa, dicionários que não estejam utilizando, claro, em boas condições, podem vir e doar no domingo, então, para a gente fazer essa comemoração, tá ok? O próximo gráfico é sobre os periódicos diferentes do mundo inteiro. Isso é uma exposição que ainda vai ser feita, né, pela equipe da Holoteca. Então, é colecionado um periódico diferente do mundo todo. Então, são jornais, na verdade, todos os tipos, todos os tamanhos, de todas as amplitudes, pequenos, grandes, de todas as cores, em vários idiomas, que estão sendo colecionados, então, desde o início do trabalho da Holoteca. E nesse período aí de 9 anos que a gente pôde acumular os números, né, teve um aumento de 4.236 periódicos. O gráfico seguinte são títulos de revistas diferentes. Aí aqui também a gente teve um aumento aí de 2006 até 2011, esses 5 anos, de 165 títulos diferentes. Aqui o gráfico seguinte, exemplares de revistas. A gente tem, desde 2002 até 2011, 9 anos, um aumento de 58.650 exemplares, né? Então, aqui pode ser repetido ou não. E os últimos 2 números, 2010 e 2011, eles estão repetidos. Na verdade, teve entrada de exemplares de revistas, mas a gente precisa aí de voluntário para ajudar a contar esses números, para poder dar continuidade no aumento dos números. Recortes de periódicos, que é o próximo gráfico. Ele fala, então, aí da quantidade de matérias que saem em jornais e revistas, que a gente recorta lá no Holociclo. Tem a equipe dos repórteres, né, que trabalha com a técnica do cosmograma, que faz esse serviço, né? Então, desde 2002 até 2011, teve um aumento aí de 420.036 recortes, né? Na verdade, hoje, a gente está com mais, aí está com em torno de 505.000 recortes de periódicos. Então, é um dos números, uma das pontuações maiores que a gente tem em todo o acervo do Holociclo e da Holoteca, e que contribui para aquela quantidade do primeiro gráfico, que são os artefatos do saber. O gráfico seguinte são as pastas. Então, são os temas diferentes desses periódicos, desses jornais e revistas. A gente tem no Holociclo pastas, né, poliondas em cubas com essas temáticas. Os recortes são distribuídos nessas cubas e pastas. E aí teve um aumento em 8 anos de 1.244 temas. Coleções das tecas, a gente tem na Holoteca, então, um aumento de 88 temas, desde 2003 até 2011. O gráfico seguinte, coleções técnicas prontas para expor. Também são coleções que a equipe da Holoteca estrutura para poder fazer exposição, tanto aqui no CAEC quanto fora do CAEC também, né? Já foram feitas várias exposições fora do CAEC, e de 2004 até 2011, nesses 7 anos, já tiveram então um aumento de 45 coleções técnicas para exposição. O gráfico seguinte são os voluntários residentes em Foz.
Então, a gente tem aqui o primeiro registro que eu tenho, oficial, digamos assim, né, que eu encontrei os números, né, em 2002, 80 voluntários, que tinham aqui em Foz. E aqui no gráfico, em 2011, 644. Mas aqui, durante a tertúlia, a gente já teve um aumento de 5 pessoas, né, que nós acabamos de saber que mudaram aqui para Foz, uma família inteira mudou aqui para Foz. Então, a gente já pulou para 653 pessoas que estão morando aqui em Foz do Iguaçu. Então, considerando de 80 até 644, que foi o gráfico elaborado, a gente teve um aumento de 564 pessoas nesses 9 anos. Voluntários do CAEC. Na verdade, interessante que é o único gráfico que sobe, desce, depois desce. Dentre todos os gráficos que foram mostrados, porque a maioria deles começaram pequenos e foram crescendo e continuam nessa tendência de crescimento. Mas são as ICs, ele sai daqui para ir para as outras ICs. Exatamente, então é interessante a gente observar isso, como é que até tem na fatologia a revelação dos números. Toda mãe solta os filhos quando eles crescem. Isso. CAEC é a mãe da história. Então, muitas instituições acabaram sendo criadas, né, novas. Agora, ó, aproveitando a mãe, eu queria falar uma coisa, que hoje é dia bissexto, no mês bissexto, do ano bissexto. Eu fiz adoção de 3 crianças que estão no jardim lá da entrada. São esculturas de criança, tá certo? Quem quiser vai lá, são 3 crianças. É uma menina e 2 meninos. E um menino. De modo que vocês vão ver o que estão no jardim, que isso é para dar a conotação que faltava lá, porque tem vaso, flores, plantas, aves, animais maiores, animais domésticos, todo tipo. De modo que precisa. E outra coisa, e as pedrinhas brancas. Tá certo? Pois é, não, vocês vão ver. Agora, ó, todas essas esculturas estão carregando alguma coisa. É preciso de colocar alguma coisa lá dentro. Nós vamos estudar ainda para ver, porque não pode deixar aquilo sem nada, senão vem a água e vem os mosquitos da dengue. Então é preciso dar um jeito. Nós temos que estudar para ver como é que fica. Pôr alguma coisa lá. Cris. Oi. Aqui. Primeiro, para a ICCGE, gostaria de agradecer, né? Esse verbete, ele vem com tudo, né? Vem uma luva. Você foi citado aqui. Eu vi aqui na questão dos voluntários. Só está faltando agora encorpar os voluntários, mas já está ali, né? É excelente. Já tem equipes aqui de trabalhos indiretos. Essas 3 crianças você não põe, não, tá? Essas foram adotadas. Excelente. Agora, fala. Então, queria então parabenizá-la pelo verbete. E uma coisa que tem chamado a atenção, pela Pré-IC, a gente está tentando fazer agora um levantamento entre a questão de autores e o volume de publicações em relação a cada autor, né? E é interessante que com esse levantamento a gente observa que várias pessoas não aparecem em termos de quantidade de publicações. Então, eu vi aqui na página 3, onde que você coloca lá na sindromologia, a síndrome da acumulação. Aí eu queria saber da tua opinião, você acha possível que essa síndrome acontece aqui com a gente, ou seja, há um acúmulo dos pesquisadores em registrar, fazer as suas anotações, mas não externam isso de nenhuma outra maneira, ou seja, não transforma isso em artigos, relatos ou algum tipo de publicação que possa compartilhar com essas experiências que ele teve ou da sua própria autopesquisa? Eu penso que sim, que deva ter muita gente boa, que faz aí muito curso, muita autopesquisa, né? Faz lá os trabalhos na Consus de conscienciometria, vai na consciencioterapia, na OIC, vai na Apex, quer dizer, tem muito já registro sobre a sua autopesquisa, que poderia estar fazendo artigo, compartilhando, né, sobre essas informações. Tem uma coisa pior ainda, é a hora que as pessoas fazem, como tem feito aí, aquele manual fora de série, fica só com eles. Eu é que venho aqui e grito, tem que publicar, tem que fazer livro, tem... Vocês já ouviram fazer isso muito. Agora que está começando a sair alguma coisa nesse sentido, que é uma vergonha. Eles fazem um negócio bonito, sério, deu muito trabalho, fica só para eles. O povo tem que começar a pensar na divulgação desse trabalho, senão não vai. Isso é a maior prova, é essa que eu estou falando, não é isso que você falou, é a minha.
O manual está feito, uma beleza. Por que é que não faz? Não dá um jeito, não põe isso para frente. Agora estão começando a publicar, não é isso? Eu estou esperando. Quero ver esses manuais na mão. Vamos ler. Saindo mais manuais, saiu o manual agora do acoplamentar, e a gente viu que esse manual, realmente, ele teve uma excelente aceitação pelas pessoas que utilizaram. O tertuliário, tem uma série deles aí. Porque a própria organização interna gera já essa rotina, que ela pode ser útil e ser aplicada, né, e replicada em outras instituições. Agora, ó, enfatologia, página 2, 9ª linha, poderia explicar o raio-x quantitativo ampliando a visão de conjunto de determinado fato? Esse raio-x quantitativo é justamente as pontuações. Então, esse ampliando a visão de conjunto de determinado fato, eu acho que é uma questão chave nas pontuações, que é justamente permitir a cosmovisão. Ela tira a gente da monovisão e leva para a cosmovisão. Então, até lendo o verbete do dicionário de hoje, do ginossomatologia, né, eu pensei, uma técnica para ajudar as mulheres a saírem dessa condição, né, mais escravas do corpo para a questão mental somática, é aplicar a técnica da pontuação, porque força essa questão da mental somática. Né? Então, ela força você sair daquela visão pequena, tacanha que você está, para uma visão de conjunto. Então, esse raio-x quantitativo é isso, você amplia a sua visão, os números, eles permitem maior racionalidade, então você tem uma visão mais real, mais clara sobre o que você está tratando, e quando você coloca em listagem, você fica com essa visão de conjunto. Em Principiologia, página 2, final da 1ª linha, poderia ampliar o princípio do levantamento de inventários. E na 4ª linha, o princípio contábil da especificação. Então, essa seção da Principiologia, eu me baseei num dicionário que está nas referências bibliográficas, que é a 3ª referência, dicionário de contabilidade. Então, nesse dicionário, eu encontrei muitos dados referentes à questão de inventário, de balanço, né, de empresas. E eu fui observando, devido à semelhança com a questão das pontuações, alguns princípios que são válidos, tanto para as pontuações quanto para esse balanço empresarial. Então, o princípio do levantamento de inventários é usado nas empresas na questão da auditoria, né? Então, a auditoria ela se baseia nesse princípio para verificar os balanços. Então, as empresas têm que estar frequentemente fazendo inventários para poder fazer o seu balanço, geralmente anual. Então, essa é um princípio que a gente utiliza aqui também, né? Então, a gente faz constantemente esses inventários, esses levantamentos, né? A gente divulga aqui as pontuações, quando não é mensal, é bimensal no máximo, né? Para justamente ter essa visão de conjunto constante. E o outro princípio, o princípio contábil da especificação, também é um princípio da contabilidade aplicado a inventários e balanços, que é essa condição de você agrupar as informações, os dados que você está inventariando, para você ter uma maior clareza do que você está tratando, do trabalho que você está desenvolvendo. Então, especificação é referente a esse grupamento dos componentes para ter maior clareza sobre o trabalho. Ao professor, os haitianos abrigados no Acre sofreram um duplo golpe. O terremoto que devastou seu país e agora as enchentes impressionantes no único estado que sofre hoje essa intempérie. Muitos pedem deportação ou autorização para sair do Brasil. O que ocorreu foi uma dupla fatalidade ou houve alguma forma de pagamento kármico coletivo desse povo tão sofrido? Não, o processo todo é o seguinte: eles já têm uma predisposição, porque o Haiti é considerado o país mais pobre das Américas. Então, o ambiente lá, o holopensene, já é negativo, eles nunca conseguiram superar aquilo. É como se fosse um enclave africano na América. Agora, esses que vieram aí para o Brasil estão fazendo força, o Brasil está recolhendo a opção deles, o ideal seria acolher mesmo. Vamos ver o que vai dar. Agora, que é um processo grupal, isso não há dúvida que tem. Gostaria de saber se o senhor já verificou se o campo de radiação gerado pelo roteador wireless, muito utilizado dentro de casa para ter acesso à internet sem fio, tem algum grau prejudicial, ao exemplo do celular ligado. Digo isso, pois quando estou com o roteador ligado e tento
dormir, sinto forte campo vindo do local em forma de calor. Eu quero te dizer que eu, pessoalmente, não uso nem o roteador e nem celular. Entende comigo? E nem uso também relógio de pulso. Isso há muito tempo. E desde que existe esse aparelho, eu nunca usei. Porque isso aí prejudica na questão da minha sinalética energética. Agora, o que se passa? Hoje em dia, todo mundo sabe que essas coisas fazem mal, e parece que o que eles acham aí, alguns que andaram estudando, é que o processo do eletromagnetismo que sai disso aí, às vezes, cria problema e vai para processo hepático. Então, cria uma hepatopatia nas pessoas. Mas isso tudo ainda está sendo muito discutido. Eles não dão conta, porque como é que você vai dar conta em celular, se o celular tem mais celular do que gente? Isso aí é um problema. De modo que tem que ver. Agora, eu evito não usando nada disso. Eu uso outros recursos. Entende? Vamos olhar. O processo todo é esse. Evita ao máximo. Agora, uma coisa que você nunca deve fazer é ir dormir com algum aparelho ligado, que não seja ar-condicionado ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, um aparelho apenas de ligação a qualquer, perto da cabeça, não deve ter nunca isso. Isso há dezenas de anos, eu nunca usei isso. Nos hotéis eu cortava tudo, tirava tudo, desligava tudo, quando eu viajava. Evitar qualquer tipo de fiação, né, atrás da cabeça. E hoje em dia tem também uns aparelhinhos que bota na tomada, filtros, né, que ele anula quando tem alguma alteração na corrente elétrica, ele faz a anulação, esse equilíbrio, né, da corrente elétrica para ajudar esse tipo de influência. Por exemplo, o iPad eu não tenho no meu quarto, ele fica no escritório, porque ele é ligado, quando tem qualquer coisa, ele mostra a novidade do dia. Não tem nada perto de mim nisso aí. Eu evito tudo, até o iPad. Gente, eu entrego a professora Cristiane para vocês. Aqui na página 2, em ciclologia, você pode ampliar a ideia do ciclo arrecadação-partilha nesse contexto do verbete, por favor? Essa arrecadação-partilha, a ideia é justamente você adquirir bens, né, adquirir objetos, adquirir bens, e depois você partilhar esses objetos com as demais pessoas. Então, esse fato foi o que aconteceu, né, com a holoteca, onde o professor Valdo, então, arrecadou durante a vida dele toda, né, livros, gibis, dicionários, e guardou esse acervo todo durante 22 anos, para então doar para que o CAEC para constituir a holoteca. Né? Então, esses acervos, essas obras, são todas disponíveis, né, para serem partilhadas e utilizadas por toda a comunidade, não só da Conscienciologia, mas também de Foz do Iguaçu e todos os visitantes que vierem aqui. Então, está aberto, então, a pesquisa de todos. Você vai falar sobre a comemoração dos 6.000? Vai. Não, só para frisar aqui, então, gente, no domingo a gente vai ter a comemoração dos 6.000 dicionários com um bolo, né, para todo mundo que estiver aqui presente. É uma alegria, uma conquista coletiva. E aí, de antemão, também a gente já gostaria de agradecer, aqui em nome de toda a equipe do Holocicloteca, as doações que a gente recebe constantemente dos voluntários, dos visitantes, né, de familiares, né, dos visitantes e de voluntários, porque é só a partir dessas doações que a gente está conseguindo chegar nesse volume aí, né, cognitivo de 6.000 dicionários. Então, estão todos convidados, vai ser um bolo bem gostoso, tá? De fruta, de ameixa, no domingo para todos. Cris, por favor, aqui no ar, você pode comentar na página 2, tecnologia, o último item. Tecnologia. A técnica do registro fatuístico. Então, essa técnica, ela é a base dessa outra técnica, porque, na verdade, você precisa primeiro ter a condição do registro, da anotação dos fatos, para você depois fazer esse levantamento, para depois você fazer esse inventário, essas pontuações. Então, o registro, ele é algo muito importante, muito sério do ponto de vista de pesquisa, né? Que é a ideia máter aqui desse verbete, que é a ideia de pesquisa. Então, sem registro, a gente não tem como
pontuar, não tem como inventariar, não tem como fazer balanços, não tem como identificar a evolução do nosso trabalho ou do trabalho alheio, né? Então, por isso que é tão importante, eu coloquei aqui essa condição do registro fatuístico. Cris, aqui na página 2 também, você podia comentar a neossinapsologia? Muito baixo. A neossinapsologia está assim: as neossinapses patrimoniais, sociológicas e parasociológicas geradas a partir das pontuações. Então, quando eu coloquei isso aqui, eu pensei na condição das pontuações do CAEC, né? Então, nesse acervo todo que a gente tem, né, que foi mostrado aí nos slides, né, a gente comentou, né, já são 800 mil artefatos, né, que a gente tem aí na holoteca, é muito material, é muito documento já que a gente tem, muita cognição, né? Então, eu pensei, do ponto de vista patrimonial, é um patrimônio muito rico, né, que é cognição. Do ponto de vista sociológico, eu fiquei pensando, puxa, uma comunidade que está centrada, assentada e centrada dentro da cognição, por isso que chama Cognópolis, né? Então, a cidade do conhecimento. Então, o conhecimento, esse patrimônio é muito sério. Muito sério. Então, dá um reflexo entre o patrimônio e a questão social ou sociológica, né? Que a nossa comunidade está centrada nisso. E para sociológico, né, gerada a partir das pontuações, essa questão extrafísica e de paratecnologia que a gente tem junto, né, com essa questão do acervo e das pessoas. Por quê? Do acervo, porque a gente tem no Holoteca, no Holociclo, principalmente, mas, enfim, todas as bibliotecas que as instituições têm também, uma formação, esse acervo todo ajuda a formar um holopensene. Ajuda a fixar um holopensene positivo de conhecimento, de estudo, de reflexão, de evolução. Então, monta, né, instala esse campo, né, multidimensional, aí, interativo, entre o intrafísico e o extrafísico, né? Então, eu pensei nessa questão parasociológica nesse sentido. E o aspecto também das consciências extrafísicas. Então, a nossa comunidade também ela tem um diferencial, que ela não é uma comunidade voltada só para questões intrafísicas. Então, muitos aqui, a gente observa pelas pontuações, né, muitos fazem TENEPS, já são 247 tenepsistas, só em Foz do Iguaçu. Então, isso também é uma questão que a gente tem que parar para pensar no extrafísico, porque, no mínimo, a gente tem 247 amparadores trabalhando com esses 247 tenepsistas, no mínimo, claro, né, calculando por baixo. Então, do ponto de vista extrafísico, né, essas pontuações, essa quantificação, ela ajuda a gente a pensar na comunidade extrafísica. Então, a gente tem que estar consciente o tempo todo que a gente tem um trabalho multidimensional em andamento, acontecendo do ponto de vista parasociológico também. Então, quando eu pensei nessas neossinapses, foi para chamar a atenção dessa condição, que nem sempre a gente está conectado ou refletindo nessa importância, tanto da qualidade das pessoas, né, da prioridade das pessoas quanto à evolução, e a questão do acervo também, ao mesmo tempo. Muito obrigado. Posso aproveitar mais uma perguntinha, na efeitologia? Fala um pouquinho, então, dos efeitos autoevolutivos da segunda linha, da tendência inventariante da personalidade. Então, esses efeitos autoevolutivos da tendência inventariante da personalidade, eu pensei assim, imediatamente em dois aspectos. A questão da atualização. Então, quando a gente fala em evolução ou autoevolução, né, então, quem tem o hábito de fazer inventários, de estar fazendo balanços periódicos, estudando o que é que você tem, o que você possui, em termos de objetos, em termos de produtividade, em termos de acervo em casa, sua biblioteca. Então, tudo isso permite, em primeiro momento, uma atualização pessoal. Então, você atualiza para você mesmo, né, a realidade sua, a sua própria realidade. Então, por isso a importância desse processo do inventário, né? E a segunda questão é a motivação, porque a partir do momento que você observa tudo isso, né, se você está caminhando bem, você vai se motivar para caminhar mais, né, para fazer mais. E se você não está caminhando bem nessa tua produtividade, fala, opa, localizei um problema, eu tenho que agir, eu tenho que atuar em cima dessa questão.
Então, é até interessante você perguntar isso, porque quando eu fiz lá o trabalho do Recim, lá na Conscius, né, alguns anos atrás, eu identifiquei que a minha pior nota era a comunicabilidade. E aí, no primeiro momento, eu achei estranho, porque comunicabilidade, sou professora, então não tenho problema para falar. Mas a questão não era comunicabilidade oral, né? Porque essas folhas de avaliação do conscienciograma trabalham com a comunicabilidade oral, escrita, projetabilidade, parapsiquismo e por aí vai. Então, me chamou a atenção de imediato a condição da escrita. Eu falei, poxa, eu já tenho tanto tempo de conscienciologia e eu não tenho ainda uma produtividade de escrita ao nível do que eu já sei, ao nível da minha teoria, né? Então, está faltando verbação. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer um movimento de reorganizar a minha vida para que eu pudesse começar a escrever. E daí que veio a condição de escrever artigos, de escrever verbetes, né? E caminhar aí na direção da escrita do livro. Gostaria de saber se, além da prática de esportes, o estado vibracional, o EV, e a desassimilação energética ajudam no sintoma de ansiedade. Poderia comentar? É lógico que isso aí é o melhor, porque depressão, quase sempre, ou ansiedade, quase sempre, é um processo de desorganização da pessoa. Então, a primeira coisa, ela tem que reagir. Tudo isso aí ajuda a pessoa a reagir. E outra coisa, tem que pensar nos outros, na interassistencialidade. Saia da pessoa, de você, do seu egão, do seu ego, que geralmente, pensando nas pessoas, você vai ajudar. Isso aí, é lógico, que esporte, estado vibracional e desassimilação, desassim, ajudam também. Quando tem orgasmo intenso, sinto forte dor de cabeça do lado direito, e irradia para a nuca e fica pulsando por alguns minutos, como se estivesse ocorrendo desbloqueio energético. Minha percepção é correta ou o motivo pode ser outro? Não, é necessário ver, porque isso aí pode ser um processo de circulação. De ver, por exemplo, a sua pressão. E se uma senhora tem 52 anos, então é bom ver. Se a pressão é comum, é normal, como é que é, se ela altera. Isso aí, quando é assim, é um processo quase sempre que mexe com a corrente circulatória. Um amigo, presidente de um centro espírita, disse da existência de um portal do umbral na região de Itatiaia, do Rio de Janeiro. Isso seria possível? Olha, umbral é aquilo que eu chamo de baratrosfera. Tem em torno da Terra por todo lado e na Terra aqui também. Está cheio de lugar umbralino, ou no caso, baratrosférico. Diz também que o umbral situa-se a 2 camadas abaixo da Terra. Isso aí, não. Eu não acho que seja assim, não. Existem cavernas que são mal assistidas, mas não é tudo assim, não. E não existe população grande embaixo da Terra, não. Achei estranha a colocação dele, mas não quis questionar para não ser entendido no assunto. O que o senhor tem a dizer sobre a afirmação desse meu amigo? Existem outros portais? Aonde seria? Tem. Por exemplo, algumas das pessoas que estão falando que a casa dela, todo mundo está brigando, ali é um portal da baratrosfera. Está de todo lado aí, tem um monte. Olha bem os lugares nas cidades e metrópoles que sejam degradados. Favelas, aqueles lugares assim degradados. Ali é portal da baratrosfera. Não é só portal, é uma filial da baratrosfera na Terra. Olha bem como é que a Terra é isso. É muito lugar assim. Pensa bem. Lugar de guerra, por exemplo. A guerra, por exemplo, entre Israel e os palestinos, aquilo é um local de baratrosfera total. Quantos anos? Os primos brigando sem parar, se matando de tudo quanto é jeito. Lá no Iraque, no Paquistão, que matam todo dia um monte de gente. Na Síria agora, você quer lugar mais baratrosférico que a Síria? A Síria é daquele cara. Agora eu estava observando, né? O cara é alto, magrelo. Agora, o Chaves é gordão, macroesplâncnico, quer dizer, a ditadura não escolhe cara, né? Tanto o gordo quanto o magro são ditadores. Isso é uma coisa terrível a gente pensar que a forma, né? Você vê o negócio, é a consciência lá dentro que está perturbada. Agora veja, esse ditador da Síria é impressionante. A seriedade dele, dolicocéfalo, a cabeça comprida, aquele negócio todo. O homem
Que coisa, hein? Esse deve ser ditador com essas coisas, não sei quantas vezes já. É baratrosférico o homem, a cara dele, o jeito. E outra coisa, é um verdadeiro galã, até um certo ponto. Galã do licocéfalo. O Modigliani ia gostar dele. Fisicamente, seria um bom modelo para o Modigliani. Então, é um negócio para se pensar. Valdo, falou do Chaves, hoje saiu um noticiário de manhã que existe uma informação confidencial que ele está desenganado. Não, diz que ele vai durar no máximo 2 anos, né? Mais 2 anos. Você sabe, aí é que é o bom. A turma da baratrosfera sai daqui e vai direto para a matriz, que aqui é apenas filiada. Esse cara é baratrosférico, o jeito dele. Agora, ele é um coronel, né? De exército, né? Então, ele é tudo alterado. Agora, é um cara de pau, né? O jeito dele falar, as coisas dele. Agora, coitado dele, inchou muito. Ele está uma verdadeira bola humana, vocês viram? Ficou baleudo. Ele já era grandão, porque ele é macroesplano, que ele é grande, ele nunca vai ser magro. Mas agora ele está inchado devido à radioterapia. Né? E tem outra informação que os médicos de Cuba fizeram uma cirurgia errada, não sei se isso é verdade, no Chaves, né? Sim. Os cubanos lá. E ele precisa fazer outra cirurgia. Não, ele ia fazer, né? Parece que já fez uma segunda. Né? Agora, eles falaram lá que é 2 anos no máximo que ele pode viver. Disseram para ele. Agora vai ter eleição, vamos ver o que vai dar. Agora, é engraçado a teimosia dos ditadores. É muito engraçado. Olha, gente, olha o que está acontecendo com Fidel Castro. O homem já está entregue às baratas há muito tempo, deixou lá o certo, mas está lá firme. Firme. Isso é impressionante. Uma coisa os ditadores têm que a gente não pode falar. Persistência. Persistência. Persistência da baratrosfera. Eles são bons nisso. Terríveis. Agora para a Cris. Eu não sei se na parafatologia alguém já perguntou, não? A paradoxologia, na página 3. Paradoxo da quantidade, poder expressar a qualidade. Então, esse paradoxo, né, ele é citado em outros momentos, outros verbetes da enciclopédia, essa condição da quantidade com a qualidade. Então, aqui nas pontuações, a gente vê muita quantidade, né, em termos de acervo, e o que a gente está, e de pessoas também, apesar de ser uma microminoria, mas bastante gente, né, mas aqui a gente está querendo indicar justamente que essa quantidade, ela pode indicar, pode expressar uma qualidade, porque às vezes a gente só pensa em quantidade como volume, né? Está ocupando espaço, é quantidade, é quantitativo, mas nem sempre o quantitativo ele é ruim, ele pode indicar uma qualidade. Então, em termos de acervo, que é o que eu estava comentando antes, né? Eu penso que todo esse acervo que a gente constitui aqui na holoteca, no holociclo, ele forma um holopensene, né? Ele permite uma qualificação do ambiente para que possibilite a gente ter, então, neossinapses, conseguir raciocinar, pensar, estudar, escrever os nossos livros. Então, aquele acervo todo, aquela quantidade, ela forma uma qualidade. Ela permite essa qualificação, aliada com a questão das energias. Então, eu pensei mais nesse sentido. Mas aqui, como falar pode... Acho porque que não necessariamente. Nem né? tudo lá, por exemplo, dicionário, tem uma parte que também é bom que tenha dicionário de todo tipo, Sim. mas uma parte... É bom a gente lembrar que tem dicionário de aspectos negativos, mas como é questão de pesquisa, né, tudo vale a pena. É bom que tem que ter. Mesmo A questão dos livros a mesma coisa. Tem muito livro lá que não tem muito conteúdo. Né? Ele, essencialmente ele não tem qualidade, mas no conjunto, o conjunto que forma entre aqueles que não têm qualidade com os que têm qualidade, você aproveita os que têm qualidade do ponto de vista intrafísico, cognitivo, e além disso, essa questão da holopensene, que eu acho que eles de qualquer forma estão ajudando do ponto de vista pesquisístico a formar o holopensene. Por exemplo, tem um dicionário lá que eu vi, acho que é dicionário do baianês, parece que tem. Tem muitos dicionários de regionalismo lá. E outros, mas às vezes pode ser que você ache alguma coisa num dicionário dele. A gente tem enciclopédia lá, dicionário de serial killer, né?
Mas tem que estudar o serial killer, né? Faz parte da pesquisa, mas o tema em si é totalmente nosográfico, né? Mas a abordagem que você dá é da pesquisa. Então, muda, né? Então, as energias mudam, a sua abordagem muda e a do livro muda, apesar do tema ser totalmente negativo, né? Agora, aqui na fatologia, terceira linha de baixo para cima, na página 3. Né? Na página 1, página 3. Aí o entrecruzamento das informações. Então, esse entrecruzamento das informações é a questão dos nexo-pensenes, que também está na pensenologia. Então, as pontuações, elas permitem fazer esse entrecruzamento, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui de fora da conscienciologia, né? Então, aplicando a técnica do cosmograma, tem uma matéria aqui, que foi de maio de 2011, da revista Você S.A., e fala da educação no Brasil em números. E ela coloca assim, olha, estudantes que concluíram a graduação. No ano 2000, 350 mil. E no ano 2010, 950 mil. Então, vocês vejam que houve um aumento, né, considerável em termos de estudantes que conseguiram concluir a sua faculdade. Por outro lado, embaixo, eles trazem outros percentuais, outros números. Então, diz assim, olha, 11% é a parcela da população brasileira de 25 a 64 anos que possui diploma universitário, o que confere a última colocação numa comparação com 36 países, entre eles o Chile, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e a Rússia, né? E aqui eles trouxeram os outros números. Então, apesar do Brasil estar melhorando em termos de educação, melhorando entre aspas, né? Porque a gente não está aqui avaliando a qualidade, mas do ponto de vista quantitativo, tem mais alunos se graduando, mas a qualidade também dessas faculdades é questionável, né? E, por outro lado, em termos de percentual de quem possui diploma universitário, o Brasil está pior em termos de colocação. Então, apesar dessa melhoria, né, ainda é ruim a nossa posição e a nossa situação. Então, esse entrecruzamento de informações é o que os números permitem a gente fazer isso. Você pega uma informação, mas a informação isolada diz uma coisa, a informação dentro de um contexto, com outros números, ela diz outra coisa, né? Então, você tem parâmetros de comparação. Então, o que é legal nas pontuações dessa técnica, ela permitir essa comparação o tempo todo, entre os números, entre os fatos e os parafatos. É igual quando falam, o Brasil parece que entre as economias, parece que está acima da Inglaterra, acho que passou, mas em termos per capita, a Inglaterra está bem acima. Se faz uma comparação, mas, quer dizer, é uma economia no total maior do que a Inglaterra, mas per capita a Inglaterra é bem maior. Sim, é essa que é a ideia. Voltando até naquela questão que o Flávio trouxe no início, né, se a gente for entrecruzar as informações, o potencial de escritores aqui na nossa comunidade é enorme. A gente pode dizer que aí 653 pessoas são escritores em potencial, né? Alguns já são mesmo e outros são, a maioria, em potencial. Então, a quantidade de potencialidades, né, de talentos e de oportunidades em termos de aportes que a gente tem, que é o Holociclo, a Holoteca, enfim, todos esses acervos, né, os cursos, as aulas, tudo que a gente tem, na hora que você junta essas informações, se elas não estão caminhando, crescendo, tem alguma coisa que está errada, que tem que ser trabalhada, né, que é isso que o Flávio está identificando no trabalho lá da 9C, da ICGE. Né? Então, a gente tem muita gente boa, muita gente, né, com potencial de escrita, mas, em termos de produtividade, ainda está a desejar. Que tem livros, a porcentagem deve ser bem baixa. E que tem verbete, parece que está subindo devagarinho. De 600 tem 100, mais ou menos um sexto, né? Isso parece. Agora já aumentou, mais 128, menos, né? 128 é o verbetógrafo. Mas até que de verbete está crescendo bem. Sim. Esse é um outro aspecto também da condição que o Flávio colocou que me chama a atenção, que é a questão da dinamicidade. Então, o que eu vejo é assim, que eu acho que tem que melhorar a dinamicidade, né? Tanto, por um lado, das pessoas de publicar, quanto também dos meios de publicação e agilizar a publicação. Então, por exemplo, ano passado, eu fui fazer minhas pontuações lá em termos de produção de escrita. Afinal das contas, estou trabalhando aí com a comunicabilidade escrita. Então, eu botei lá, foram 6 artigos e 5 verbetes.
Os 5 verbetes foram defendidos e publicados. Dos 6 artigos, 2 foram publicados, 4 não foram publicados. E eu estou na esperança dos 4 serem publicados esse ano. Então, assim, na verdade, nesses 4, deixa eu até comentar aqui, não tem nenhum direto, na verdade, com a revista Consciência, tá? Porque o pessoal já pensa logo na revista Consciência. Deixa eu liberar aí o Antônio para ele não achar ruim, não. Na verdade, um deles é para a revista Até Consciência, mas a culpa não é deles. Na verdade, as pessoas que apresentaram trabalhos num evento não enviaram seus artigos. Então, a revista não tem como publicar, porque se todos os conferencistas não mandam, então prejudica o trabalho de todo mundo. Né? Então, eu acho que essa questão da publicação na nossa comunidade, ela merece mais atenção, e essa questão da dinamicidade, acho que tem que ser algo mais dinâmico. Né? A gente vê que no processo dos verbetes é algo muito mais dinâmico. Né? Então, a pessoa escreve, já revisa, vai e volta, mas sai lá na frente e é defendida e publicada. Mas o verbete está tendo cada vez mais a facilitação maior da equipe de verbetólogo para sair o verbete. A gente sabe também que algumas dessas equipes têm dificuldade de voluntários, né? A própria revista Consciência, o professor Antônio andou pedindo aí voluntários para ajudar. Então, vamos colaborar para ver se a gente consegue agilizar esse trabalho das publicações. Né? Tá, obrigado. Oi, pode perguntar. Oi. Alô, pronto, agora está melhor. Oi. Primeiro, quero agradecer, é um verbete que tem um conteúdo muito útil para mim. E tenho 2 perguntas para você me ajudar. Primeiro, eu gostaria que você nos dissesse, na sua opinião, quais são os passos para uma pessoa se aperfeiçoar na técnica da pontuação. E segundo, você poderia dizer para a gente como você chegou a ter interesse por esse trabalho, porque a gente sabe que você não só estuda a técnica da pontuação, como você trabalha com isso, né? Por que você se motivou para isso? Então, bom, a primeira pergunta, como que a pessoa pode se aperfeiçoar, eu acho que é aplicar a técnica. Então, o que ela deve fazer? Ela deve primeiro escolher quais são os dados, os elementos que ela quer inventariar. O que é prioritário, o que vale a pena. Né, para ela poder chegar nessa questão da pontuação. Porque até coloquei na definição isso, né, os dados, total de dados dispersos, prioritários da realidade de determinada consciência, ou instituição, ou comunidade, por aí vai. Né? Então, primeiro, ter esse senso de prioridade. Né? Então, o que é importante eu priorizar em termos de levantamento, de inventário? Depois, ela quantificar. Né? Então, eu vou lá e vou contar esses itens que são prioritários. E aí tem a ver também com a definição, os verbos que eu coloquei aí, né? Aferir, mensurar, quantificar. Uhum. Depois ela deve listar, né? Ela deve arrolar, listar, né? Esses itens, enumerar. E, por último, ordenar essas informações. Então, esse seria, digamos, um passo a passo assim, para fazer a técnica. E depois ela listar e quantificar, e, enfim, ordenar essas informações, ela vai chegar naquilo que eu estava falando no início, que é a questão da cosmovisão. Então, no final da pontuação, ela permitir essa ampliação da sua visão sobre aquelas informações que você fez o inventário. Né? Isso que é o mais importante. Então, o que é que eu coloquei, assim, lá na argumentologia, aquela primeira enumeração, que é a do item pessoal, aqui eu estou focando mais no pessoal, né? Como você fez a pergunta assim, mais focada na consciência, eu botei mais no pessoal. Eu acho interessante a pessoa focar no inventário pessoal a questão da tridotação. Então, como é que ela está do ponto de vista das pontuações quanto ao parapsiquismo? E aí entra a projetabilidade, entra estado vibracional, sinalética, quantas sinaléticas ela já consegue ter, identificar, utilizar. Aí, do ponto de vista da intelectualidade, a questão dos verbetes, dos artigos, o livro, né, o que ela está fazendo em termos de escrita. E aí, do ponto de vista da comunicabilidade, a questão das aulas, as conferências, né, os debates, tertúlias e por aí vai.
Então, uma sugestão, tá? Em Aham. termos de informação, para a pessoa priorizar, né? Seria o foco na tridotação, tá? Que aí ela poderia se motivar a partir daí, né, dessa sugestão, né? Então, é uma sugestão para a pessoa começar a fazer as pontuações dela. Por quê? Porque esses 3 aspectos, a tridotação, é aquilo que vai, digamos, render para ela um saldo maior na ficha dela, né? Então, essa preocupação com a produtividade, né, intelectual, comunicativa e parapsíquica, né, é um bom começo, eu penso que seja para fazer as pontuações. Ok. E a questão da motivação, na verdade, eu comecei a fazer as pontuações como um trabalho voluntário lá no Holociclo. O professor Valdo pediu para começar a fazer um levantamento de quantos dicionários tinham, acompanhamento. No caso, as pontuações não só eu que faço, na verdade, esses totais todos que vocês viram, né, que a gente viu nos slides e tem aqui no verbete, é uma equipe do Holociclo e da Holoteca. Tem alguns números que são da Holoteca, tem outros números que são do Holociclo, né? Então, tem uma participação de várias pessoas aí nessas pontuações. E o que eu acho interessante, o que me motiva, né, a continuar olhando e fazendo as pontuações, é essa questão da atualização, da cosmovisão que você tem quando você faz essas pontuações, né? E essa motivação, então, de você continuar vendo esse crescimento seja pessoal, seja coletivo, né, da nossa comunidade. Porque, ao mesmo tempo, quando você faz as pontuações, por exemplo, do CAEC, na mesma hora você fica pensando na responsabilidade. Fala, nossa, quanto acervo, quanta cognição acumulada, né? O que nós, como grupo, temos que retribuir em termos de cognição. Então, é isso que essas reflexões que as pontuações permitem a gente fazer, elas são muito sérias e são muito motivantes no sentido da gente continuar. Tá certo. Obrigada, Cris. Nada, E obrigada a parabéns. você. Tenho 3 sugestões aqui com relação ao verbete do dicionário. Vamos lá. O primeiro é a questão da crase, que é no enunciado, segunda linha, tem devido às excitabilidades, como tem devido às coisas. Ambas têm. Ah, sim. Isso aqui nós já marcamos. Ah, já. E duas próclises que podem ser usadas na argumentação, na primeira linha, porque tem 2 palavras que puxam o C, que quando aparece, se pode ver. É uma regra. E também na conclusão, em tais patologias... Você acha que é melhor, se pode ver? É a regra que puxa o C para a próclise. Vamos colocar. Igualmente, na conclusão, em tais patologias, pode vir uma vírgula, sempre também puxa, também é uma conjunção, sempre se recomenda sempre, às vezes, à tem, mulher. Muito bom. Vê se você faz essa revisão todo dia que aparecer É que eu aqui, tá? não compareço todos os dias. Não sei, o Stanislav Ponte Preta, me parece que era com W. Ele assinava o nome. Você acha? Talvez aportuguesando, eu me recordo que era... Que ele fazia de tudo, mas a gente pode pôr um W. Eu não sei qual é que é o correto, eu me recordo que eu usava muito Os dados o que eu W. peguei dele estavam com U. Né? U? Ah, então tá. Eu conheci esse cara. Cris, parabéns Oi. pelo seu verbete. Obrigada, Lucia. Eu gostaria de, não sei se vai valer a pena o comentário, mas quando você faz aqui na página 4 essa classificação específica, existe uma questão assim que algumas vezes dá um diferencial entre professores e pedagogos. Por quê? Porque existem muitos professores, e aí está assim uma diferença grande, professores 154 e pedagogos 15.
Existem muitos professores que são pedagogos, né? Então, isso pode ou não dar um diferencial. É isso mesmo, Lucia. Assim, 154 professores é porque uma boa parte da nossa turma aqui da comunidade dá aula nas faculdades e em escolas. E não necessariamente está formado em pedagogia, né? O pessoal está formado em psicologia, em engenharia, em várias administração, em várias áreas diferentes. Então, o que a gente está considerando aqui é professores, é quem dá aula em escola ou faculdade, independente se é formado ou não em pedagogia. Sim. Tá bom, então. E pedagogia, aqueles que são formados mesmo em pedagogia. Esse que é o diferencial aqui. Tá bem. Tá? Parêntese. Oi, Cris. Continuando nessa questão aí da argumentologia, eu queria que você me explicasse, no pessoal, você coloca aí em ordem lógica. O que você pensou, porque o último item é aulas, debates e conferências ministradas. Por que dessa ordem lógica? O que você pensou para vir nessa ordem? Na verdade, e não antes? Eu fui pensando assim, a questão do soma, do energossoma, o que vai fundamentar a questão do voluntariado, porque se a pessoa ela não tem uma sustentabilidade no exercício, no estado vibracional, então eu pensei num crescendo. Então, é aquela pessoa que vai se sustentar, se ela faz exercício, ela cuida do corpo, ela trabalha com as energias dela, isso vai permitir ela ter uma sustentabilidade no voluntariado. Aí, para a manutenção, é importante fazer os laboratórios. Aí eu entrei já na intelectualidade, eu pensei, a pessoa tem que ter as obras, tem que estar lendo, pesquisando, escrevendo, aí vai, artigo, verbete, livro, e divulgando aquilo que ela escreveu. Então, a ordem da aula lá no final foi para ela falar aquilo que ela está escrevendo, lendo e escrevendo. Então, primeiro ler, escrever e depois falar. Para deixar o falar por último, justamente para ela qualificar essa fala dela. Foi isso que eu pensei. É que eu estava pensando aqui que muita gente dá aula, participa em debates e conferências e não necessariamente escreveu, entende? Então, nessa ordem, por isso que eu estava pensando, né? O que você pensou? Mas a lógica realmente é essa, né? Nessa sequência. Tá ok. Obrigada. Nada. No verbete do dicionário, o senhor menciona na argumentação, na página 34, agora, às voltas com a Ressex e a Recim, ela deseja ficar livre desse contexto incômodo e enfrenta imensas dificuldades. É exatamente o contexto que eu experienciei nesse momento no ambiente da universidade. Iniciei a graduação em psicologia. Poderia aprofundar a minimaciologia, página 34, recomendativa para esse quadro? Olha, aí você tem que estudar muito o seguinte, é minimizar a sua fulguração, a presença sua. Você ficar menos atraente. Isso aí é uma das coisas mais difíceis que a mulher tem, mas é o melhor. Uma outra coisa, se você é solteira, coloca uma aliança no anular da mão esquerda. Alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, faça o coque com o cabelo. Use um óculos que não precisa de coisa, mas que possa encobrir você. Óculos preto. Use uma roupa mais escura que não mostre o seu corpo. E larga. Isso, hein? E bem larga. Não, uma calça jeans larga. E deixa de sorrir à toa. Seja séria. Que assim você vai ampliar o seu processo mental somático e vai aguentar o povo em cima de você aí, principalmente a rapaziada, porque hoje há uma liberalidade de costumes muito forte e vamos dizer, um exagero em matéria de processo sexual. Então tem que bancar a secretária de filme secundário, aquela secretária do chefe dos filmes B. Então que ela aparece tudo, não aparece nada. Então, quando tem uma festa, ela aparece como ela é. Aquilo é aquela revelação, uma fulguração. O problema é amortecer a refulgência, sabe, da força presencial. Esse é um caminho.
Qual a melhor forma de tirar a poeira de livros guardados há muito tempo? Isso é com você. Tenho rinite alérgica. Sei que posso utilizar máscara no momento da leitura, mas gostaria de tirar por definitivo alguma técnica que posso proceder. Olha, o que a gente utiliza lá no holociclo é mais essa questão da máscara, né, quando tem muito pó, e passar um pano, né, nos livros, né, para poder justamente tirar essa questão do excesso aí do pó. Mas, no caso ali da biblioteca, né, do holociclo da biblioteca, é complicado, porque pó sempre vai existir, né? Então, o que você pode é reduzir, mas é difícil eliminar por completo. Professor, realizo práticas médicas no hospital todo dia. É um grande laboratório, pois tem a possibilidade de interatuar com pessoas muito diferentes. Como posso aperfeiçoar e relacionar minhas pesquisas em para-reurbanização? Olha, o problema é estudar mais e fazer uma interação com esse povo, né? Ver o que tem, né? Ver quem se interessa por isso e estudar o processo. Agora, olha bem, porque hospital sempre tem muitas com os réus. Olha bem que você tem muita coisa. Seria bom você ler o livro Homo sapiens reurbanizatus, né? Vai ajudar. Agora, a verbetógrafa. Em Fatologia, página 1, linha 7. O critério de escolha dos fatores para enumeração. Na leitura de um livro, dê-nos dicas de como definir esses critérios e de que modo arquivá-los para pronto acesso quando necessitarmos. Em cadernos, em folhas soltas, a dificuldade de recuperar as informações pode tornar inúteis as pontuações? Olha, eu quando faço essa coleta de informação dos livros, eu procuro anotar direto no livro as informações que eu quero tirar posteriormente, que me interessam, que eu achei importante, interessante, que vale a pena depois eu estar utilizando. Então, eu já marco, assinalo com caneta mesmo, né? E na hora que eu for trabalhar com aquele tema, aquele assunto, eu for escrever um artigo, alguma coisa relacionada àquele assunto, eu vou pegar o livro e eu já tenho, então, no próprio livro, as informações para mim ali já maceteadas. Eu costumo escrever também no final, na contracapa, né, naquela parte em branco, às vezes tem folha em branco no livro, no início ou no final. Eu faço, normalmente, quando eu acabo de ler o livro, uma síntese. O que eu achei do livro, o que é o ponto alto, o ponto forte do livro, o que é o ponto fraco, né? O que vale a pena, quais são as temáticas que estão ali, que são temas de estudo meus, que vale a pena eu estar chamando atenção para quando eu voltar naquela obra, né, ela já está maceteada, já está ali mais encaminhada para a minha pesquisa. Eu costumo fazer dessa forma justamente para não ter dispersão. Professor, B aqui, letra B, do dicionário, mental somatologia, essa, na quarta linha de baixo para cima, essa afirmação, a menopausa está entre os processos sociais mais sérios, por ser a hora em que a mulher parece homem do ponto de vista da intelectualidade, com rebaixamento dos índices de estrogênio. Eu queria que o senhor desse aí uma aprofundadazinha. O caso é o seguinte, muitas das moças nossas que se tornaram a dona menor, quer dizer, que chegaram na menopausa, como diria o Chico Xavier, elas melhoraram o processo mental somático. Tem gente que fala isso claramente aí para a gente. Então, o problema, quando passa a menopausa, o processo da excitabilidade afetiva, sexual da mulher, amortece devido aos hormônios que diminuem. Isso, então, leva essa mulher, que ela já tem mais experiência naquela idade, a uma manifestação mais, vamos dizer assim, avançada, técnica, entende? De trabalho intelectual. E isso tem acontecido muito, entende? Isso é só uma observação. Tem mulher que já falou para mim, a melhor época que eu tenho na minha vida foi quando eu cheguei depois da menopausa. Entende? Que ela raciocina mais limpidamente, é melhor. Isso tudo tem mesmo. O corpo, o ginossoma, é o mais complexo que tem. E ele é mais evoluído. Mas é preciso saber viver com esse corpo. É muito difícil, não é fácil.
Agora, não existe estudo sobre isso, não? É observações apenas? Não, tem gente que já estudou muito isso, que a menopausa dá alteração de todo jeito, todo mundo sabe disso, como é E que nesse é. aspecto aí? Pois é. A professora Pois é. Marina tem um verbete, A Marina já escreveu que um é verbete sobre menopausa isso. evolutiva, né? Seria bom ver. Entende? Agora, ó. Fala alto que isso aí está meio baixo. Não é para ser desligado, não é? Agora- Então, agora tá. O que eu disse é o seguinte, eu não conheço também pesquisa ampla do planeta todo, mas que tem pesquisa que Tem. caracteriza que a mental somática da mulher, ela vem à tona e é qualificada após a menopausa, tem. Nós fizemos Agora, alguma ó, coisa. eu quero te dizer que a menopausa de homem é conversa, tá? Andopau, não fica preocupado com É isso eu não não. sei também, né, Valdo? Eu também não sei. Isso não atinge você não, tá? Professor Valdo. Gente, eu tenho bom humor, eu faço piada com todos os meus amigos, porque os meus amigos fazem comigo, faz parte da vida, né? A vida é assim. Então, aqui no dicionário, me chamou a atenção o segundo item, excitaciologia, quando o senhor coloca assim, devido à excitabilidade do sexo e as mulheres, devido às coisas próprias da mulher. Por exemplo, né? E o senhor Inveja, cita... tagarelice, tititi. Aí eu gostaria de saber, assim, é modismo, é regionalismo, existe uma fonte Não, de existe- hormônio, o que Não, é? Existe os processos da coisa de mulher mesmo. Agora, a base de tudo é o seguinte, por exemplo, existe até um princípio que muita gente admite, inclusive os profissionais que já pesquisaram muito o problema, que as mulheres, elas não se arrumam, não se produzem para os homens. É para as para outras outra. mulheres. É para outra. Então, veja bem, eu não admitia isso. Depois comecei a estudar os negócios. No Japão, em Hollywood, nas Filipinas, em Hong Kong, na China, em vários lugares que eu fui estudando o processo. A minha conclusão é que eles estão certos. Realmente. Depois eu vi isso no meu consultório no Rio. As mulheres, antes de mais nada, o problema é entre elas. A briga toda é entre mulheres. Agora, veja, existem certos lugares que isso é pior ainda, devido ao processo da etnia. Porque as mulheres são muito segregadas. Essas que são segregadas, então aí não precisa nem de falar, porque isso é o normal. Mas eu estou falando assim, de modo geral, mesmo as não segregadas têm disso. Agora, outra coisa muito séria. No meu consultório, eu cheguei também à seguinte conclusão. Vinha uma mulher, entregas baratas. Eu fazia uma força danada para renovar, mas ali, em certa condição, se você desse uma pitadinha na testa dela, ela ia ficar melhor do que aquilo, porque ela estava numa situação que não tinha jeito, entendeu? Era um canhão. Então, a gente já muda, em vez de canhão, já fica já uma pistola, alguma coisa, uma bereta, melhora. Mas, esse processo da melhora, a gente então observava, e as minhas enfermeiras sempre gostavam de observar muito isso, observava o que acontecia depois. O resultado dela. A primeira coisa que o povo gostava de ver é o seguinte, quem é que ela trazia atrás, que ela serviu de exemplo. Então, a primeira coisa, se ela era casada, tinha um homem que ela queria ajudar, ela trazia o homem carregando assim no braço. Não, vem cá, ô chefe, vem cá. E te chamava, e vinha com ele. Aí chegava para ele e falava assim, doutor, está aqui meu marido. O que o senhor fez comigo, faz com ele. Agora, isso era muito comum. Mas agora existe uma outra mais séria. É a hora que a mulher vinha com 3, 4 amigas. Aí, ela chegava lá e falava assim, doutor, nós viemos aqui, que eu queria lhe apresentar minhas amigas que estão aqui, que é do meu círculo de relações, que ela queria conhecer o senhor. O senhor, pelo menos, dá uma olhada dela. O que o senhor pode fazer?
Agora, era 3, 4 de uma vez. Isso era muito comum, para você ver como é que o negócio tem sua razão de ser. Elas se produzem antes de mais nada para as amigas. É para a vizinha, para a, vamos dizer assim, aquela que é a rival social, aquela que é a competidora, a contendora dentro das grandes competições sociais do clube. Isso tudo eu vi. Mas, ó, muitos casos. E aí, a gente pode concluir assim que a mulher, ela, não que ela seja menos mental somática, mas ela é mais psicossomática? Isso é a maternagem. A maternagem faz isso, sabe? Então, a pessoa que teve muita maternagem é quase que inevitável. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte, eu já vi um monte de gente assim, várias mulheres, muitas mulheres, que ela chega numa certa idade, lá pelos 60, 70, entra na terceira idade, e começa a conhecer a conscienciologia. Aí ela dá uma olhadela na vida dela e vê que ela foi apenas mãe, mas cuidou muito bem da família. E ela vem chorando para a gente, não, mas eu quando entrei na escola, que eu estava na adolescência, eu queria estudar isso, fazer aquilo, mas não deu certo. E agora eu acabei tendo essa porção de filho, mas aí eu viro para a pessoa e senti, não, isso aí era o seu trabalho. A maioria dessas mulheres... É a força da mesologia, mesmo. Está tudo certo, tudo certo. Mas ela fica com medinho nessa idade. Então aí a gente incentiva para a pessoa estudar, fazer artigo, etc. Entende? Para ela entrar nisso. Na mulher... Agora, eu conheço uma das minhas amigas que disse o seguinte, quando ela era jovem, antes de casar e se apaixonar pelo marido dela, o que se passa? Ela queria estudar e lia muito, tinha até uma biblioteca particular, muito boa, gostava de ler, de debater os processos, tudo isso. Aí veio o primeiro filho, veio o segundo, veio o terceiro, porque o negócio veio. Passaram-se os anos, então, no quarto filho dela, nasceu um menininho lá, que era tarado por livro desde que nasceu, meu estilo, está entendendo? Desde pequeno, queria saber o que era livro, isso. Os outros não se incomodaram, mas aquele quarto, aí que ela caiu em si, gente, eu era assim, o que aconteceu comigo? Isso dezenas de anos depois, isso é gente nossa, amiga, que eu conheço bem por dentro, uma opção de coisa, e ela está certa, eu conheço também o filho é brilhante. E, professor Valdo... Agora, os outros, tudo é medíocre. Então, você pode ampliar a questão assim, será que a mesologia influencia muito mais o ginossoma do que o androssoma? A mesologia? Aí inclui o quê? Inclui a família, mas aí depende a sociedade... do temperamento da pessoa. Agora, uma coisa que eu acho que influi muito é o ginossoma. O ginossoma, por exemplo, ele abre as portas de uma porção de coisa, depende da mulher. É muito mais do que o homem, não pode nem comparar. O homem, todo mundo está pedindo, ele tem que honrar a situação, ele tem que liderar, fazer milhões de coisas. Então, esse negócio do homem perseguir a mulher é uma besteira por vários ângulos. Não é só porque ele está perseguindo a mulher, hein? Aquilo é contra o processo dele também. Você está entendendo como é que é? É difícil. Agora, ginossoma, abre as portas. Uma mulher que tem uma boa aparência, no emprego, ela ganha, às vezes, o emprego por causa da aparência dela, tem muito disso. As empresas têm muito dessas coisas. Depende da empresa, o que ela faz. Mas toda empresa que tem muito relacionamento social, pessoa que tem que atender os outros, está ali na frente, eles olham demais a aparência. E a mulher é outra coisa. A mulher é que chama atenção. Mas é o que fecha o comércio. Você está entendendo? A mulher fecha o comércio. Eu conheci uma moça que ela, hoje mesmo eu estava explicando isso lá na hora do almoço. Ela era dessas tais que eu estava explicando. O caso é o seguinte, existe uma diferença entre uma pessoa bonita, linda,
super atraente pela beleza dela, a forma escultural, esculpida, certa, principalmente a sobrancelha, os olhos, o nariz, o rosto, o formato do rosto. Porque muita gente olha primeiro isso. Mas agora, tem mulher que é assim e depois ela é violão, arrumada, boazuda, sexy, etc. Agora veja, essa mulher, às vezes, ela é bonita, ela é linda, de aparência, formato, linhas do corpo, do rosto. Mas existe uma outra que é a chamada vistosa. A vistosa, às vezes, ela aparece no lugar, ela é mais feia. Você está entendendo? Mas ela é vistosa. Então, no lugar, ela rouba o papel da outra que é bonita. Então, o processo do vistoso é aí que entra o problema, por exemplo, da força presencial. O modo da pessoa sentar, o jeito dela andar, o jeito que for, não precisa ser da monarquia, não estou falando que é da corte, não. Agora, veja, eu conheci uma moça que era assim. Ela foi uma temporada, ela foi até modelo, mas depois, devido ao processo de arranjar filho, ela deixou de ser modelo. E outra coisa, o homem que era o pai do filho dela, o que fez com ela? Ele tinha banco. Então, o que ele fez? Ele fez na Rua México, tinha lá um banco dele, uma agência, ele mandou fazer uma portada na entrada do banco, que ela ficava assim, a uma certa altura, para o povo que passasse na rua, ver que ela estava na mesa. A agência encheu de gente assim. Agora, o melhor da história, na ocasião eu perguntei para ela a situação, como é que foi, eu falei assim, mas a agência encheu de mulheres? Ela falou, não, encheu mais de homens, mas as mulheres também iam. Agora, ela ficou lá como showroom, para atrair, a manequim, para atrair o povo. Ela era manequim nessa ocasião, devido ao processo de filho, ela deixou de ser manequim. Agora, devido ao problema de eu trabalhar com cosmetria, de vez em quando eu tinha que sair com o povo, saía com os americanos, saía com todo mundo. Essa aí, então, devido a trabalhar na área, e era amiga de vários colegas meus que trabalhavam nisso também no Rio, inclusive na plástica, etc., tal, cirurgia, tudo. Então, eu, às vezes, saía com ela e com os outros. Agora, era a coisa mais interessante. Ela não era assim bonita de fechar o comércio, não é isso. Mas agora, era vistosa. E ela tinha noção disso. Agora, ela então se produzia, e a gente entrava no restaurante, parava as conversas, todo mundo ficava olhando assim. Até ela sentar na cadeira. Mas isso, nós fizemos a experiência, inclusive com amigos meus, para eles verem a influência do processo da mulher, para estudar o problema. Gente da cosmetria, porque na cosmetria se estuda justamente isso, o processo da pessoa aparecer, como é que ela se produz, etc. Agora, a nossa amiga era impressionante. Aonde deu, assim, o maior, que calou a boca do restaurante, a hora que ela foi andando comigo lá, para sentar. Você está entendendo? E outra coisa, a gente já escolheu uma mesa bem no fundo, só para ver o desfile dela. Você está entendendo? Foi lá no bistrô. Eu não sei se ainda tem esse restaurante mais em Copacabana, era o bistrô, na ocasião, um dos melhores que havia no Rio. Mas agora, meus amigos, a gente sentava na mesa e todo mundo começava a rir. Eles pensavam que a gente estivesse contando a piada, mas nós estávamos rindo de todo mundo. Era um fato. Agora, veja, ela era vistosa, autoconsciente disso. Quando ela se produzia, sai de baixo. Pode arranjar o que for, que não adianta. Agora, Valdo, o que elas têm na bagagem holobiográfica delas para ter? A força presencial muito forte. Mas mexeu com o quê? Essa é uma grande personalidade. Essa moça era boa, fazia assistência, muito lúcida. Está entendendo? O filho dela era muito equilibrado, que ela teve. Tudo normalmente elas fizeram muita assistência no passado, mexeram com parapsiquismo. O que deve estar na paragenética delas? Não, o processo de energia, tudo isso foi Pitya. Essa era pitonisa. Eu estudei o caso dela com calma. Então, Você tem uma ideia? Essa moça era de Uberlândia. Eu fiquei sabendo das coisas, porque eu já conhecia os negócios. Quando eu fui para o Rio, a família dela também tinha ido, com o povo, irmã.
Então, entende? Entendi. E outra coisa, morava em Copacabana, eu vi tudo, seguia a vida deles, Entendi. várias pessoas da família. Era gente que eu já tinha atendido antes, Entendi. em Uberaba. Agora, essas mulheres que têm essa apresentação, normalmente ou elas foram da monarquia para ter esse aplombe, ou foram Uma boa do parte parapsiquismo. foi Ou do monarquia, parapsiquismo. feudalismo, entende? Não há Entendi. dúvida que foram. E outra coisa, dentro da área artística também, de diversas Entendi. coisas. Tem Extroversão, muitas dessas então. que eu já vi, que era a turma do Saltimbancos. Saltimbancos. Que você sabe, na minha última vida, Sim, tem relação. eu participei disso como criança, né? Eu sei como é que é a situação também. A gente, Interessante. eu andei estudando isso, uma temporada. Agora, o que eu vejo é que a maioria é a manifestação energética, que é aquilo que dá a aura. A aura é que manda. Que entrosa. As pessoas têm a aura, a força presencial mais forte é a aura. É daí que vem. É aquilo que eu chamo da holosfera. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa só, ela pode mudar o holopensene na hora. Tudo isso eu já vi. É aquele meu negócio que eu fui provar isso, porque a hora que eu falei isso, os caras não admitiram, ficaram danados da vida e começaram a rir de mim. Eu falei assim, então nós vamos. Aí selecionaram qual era a delegacia de polícia que eu tinha que ir. Porque eu falei assim, eu vou mudar a delegacia de polícia, vamos lá. Eu não, mas os amparadores comigo. Aí foi, sentei numa poltrona lá, na cadeira, de manhãzinha, e o advogado ficou lá para testar o negócio, era a prova, né, para ver. Agora, a delegacia das piores da Baixada Fluminense, todo mundo sabia, no meio da semana, era o horário que tinha que ter um monte de casos. Apareceram casos, é lógico, mas o ambiente estava lá pelas tantas. Depois que nós estamos lá, umas 2 horas, chegava assim um cara, que chegou, que era o horário dele mais tarde, então chegava às 10 horas, chegava, olhava aqui tudo e falava, ué, o que houve? O que é aqui? O que houve? Já chegava falando, porque você sabe, o policial, ninguém sabia o que é, e eu sentado lá, só de olho. Agora, mandei energia por tudo quanto era poros, né? Para dar um jeito na situação toda. Mas provei para eles, ó, o negócio todo você pode mudar. Uma pessoa só muda o holopensene. Depende do que é que você vai fazer com isso. Agora, a delegacia é um dos mais difíceis que tem. Porque você acabou de melhorar, daqui a pouco entra um caso pior do que aquele outro. Aquilo assim, ó. Então você tem que estar segurando a barra. Agora, quase sempre lá tem aquele balcão que o povo vem para falar, assim, ó. Você está entendendo? O negócio não é fácil. Agora, o advogado, no fim, ficou até com medo de mim. Falou assim, Bolas, eu não quero você no tribunal junto comigo. Ele falou, eu não quero você no tribunal junto comigo. Eu falei assim, não, eu evito ir ao tribunal, viu? Quero te dizer desde já. Não conte com isso. Professor Valdo, mais umazinha aqui. Você acha que existe alguma diferença, ou eu vou encaminhar assim, se eu estiver errada, me corrige. Na força presencial, a energia, ela atua na consciência mais do que quando a gente diz assim, a questão do it, que aquela consciência tem o it, aí é menos a questão energética? Como você quer falar? Você quer dizer o... Eu quero dizer, glamour, a diferença... o processo da pessoa? Não, o glamour porque vai a gente até chama... certo ponto, mas escuta, mas ele é secundário. It, glamour, charme, é coisa secundária, porque mexe muito com o processo de afetividade e sexualidade. Entende? Agora, a questão da força presencial, ela sobrepaira isso. Ela está acima disso. Ela engole essa condição. Eu pensava isso. A energia, aí é o processo da potencialidade energética da pessoa. Ela muda o ambiente. Você está entendendo? Isso é que é o X. Uma outra coisa. O problema não é só a pessoa que manipula as energias. O problema é aquela pessoa que manipula com gente atrás. Então, por exemplo, se a pessoa manipula com gente atrás, que é perturbado, que é assediador, mega assediador, tudo dá para trás. Se ela trabalha, mas tem amparador, muda tudo. Entende?
E outra coisa, quando você vai em qualquer lugar, se há amparador, você nunca está sozinho. Então, isso aí é seríssimo, o processo das companhias. Se é assediador, tem uma entourage. Agora, se é amparador, é uma equipe assistencial, o negócio muda todo. A gente tem que pensar é por aí. Quem é que está atrás de você? Nunca a pessoa está sozinha se o negócio é assim, de briga, entende como é que é? Isso é igual aquele caso lá, que levaram lá em casa, a dona que era da televisão, para fazer o duelo energético comigo. Eles mesmos que falaram nesse nome, que é a turma da ABRAP, da Associação Brasileira de Parapsicologia. Agora, a hora que chegou a moça, eu olhei para ela, na mesma hora, eu entrei no encapsulamento com a turma. Falei assim, isso aqui eu engulo. Outra coisa, ela está no meu campo, nem em casa. Falei assim, mas eu para ser, então, sincero, com todo o realismo, franqueza, eu falei assim, olha, minha filha, aqui não dá, né? Eu aqui te engulo com qualquer coisa. Não tem saída. Eu falei depois que ela sentiu que estava assim, você não se incomode com isso não, porque o ambiente aqui é meu. Aqui eu domino. Eu fiz isso. Entende? Porque a moça muito bonita, sabe? Uma loiraça, toda arrumada, novinha. E ela, o povo lá da ABRAP já tinha examinado. Realmente ela era boa de energia. Mas agora, você encapsula a dona, acabou. Ela não sabia nada disso, né? Então... Professor, agora nesse caso que eu estou falando, que a pessoa chega com energia, que ela muda o ambiente, que tipo de comportamento ou atitude que ela teve em vidas passadas que ela desenvolveu isso, independente do que ela foi? Assistência, 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 assistência. Acabou. O gabarito aí é interassistencial, o tempo todo. É justamente o meu caso. Então, quer dizer, toda pessoa que tem uma força presencial não necessariamente fez assistência. Pode ser uma força, como o senhor falou, que abala o ambiente também, né? A força presencial precisa de ver se ela é cosmoética. Precisa de ver qual é, entourage ou amparo. O que a pessoa tem? Outra coisa, qual a intenção da pessoa? O que ela faz? Qual é o propósito dela? Qual é o megafoco que ela se dedica? Agora veja, uma pessoa que, igual eu, que só faz isso, sai de baixo. Eu já entro já ganhando. Então, se fosse prestar uma corrida, por exemplo, a metade do caminho já devia dar para a pessoa, porque senão eu ia engolir a pessoa. Entende como é que é? Isso, na competição, a gente ganha. O senhor está dizendo que se a pessoa entra, ela pacifica o ambiente, tranquiliza. Olha, eu olho tudo quanto é detalhe. Eu chego no lugar, eu fico no lugar que é aquele ponto do maior poder local. Quer dizer, o local de poder básico. Só isso, às vezes, eu já engulo metade da força da outra pessoa. Eles, às vezes, não têm noção de nada disso. Começa por aí. E aí vai uma série de condições. Entendeu? Agora, uma das coisas mais sérias que tem nisso tudo, eu te confesso claramente, é, primeiro, assistência extrafísica. Se você tem, e aquilo é permanente, muda tudo. Segundo, é a sua capacidade de fazer encapsulamento, seja seu ou seja dos outros. Isso também é fora de série. Ajuda tudo. Agora, se a pessoa faz isso inconscientemente, ela também está sujeita a mais ataques, não está? Se ela faz inconscientemente, ela está aí porque deve é. Então, às vezes pode sair bem, às vezes pode sair mal. Por quê? Mesmo você sabendo todas, você não ganha todas. Tem lugar que às vezes você vê e fala, opa, aí você se encapsula e cai fora. Você não é besta. O negócio ali é maior, tem muita coisa, o negócio é deixar para lá. Entende? Agora, outra coisa, tem lugar, às vezes, que você vai e você chega lá, tem uma consciência muito superior a você, que você percebe que ela está ali. Aí você deixa, a coisa caminha. Tudo muda. Às vezes tem disso. Tem lugar que, às vezes, eu vou, que eu noto que tem uma consciência muito forte ali dentro. Ao máximo. Aí eu quero tirar proveito, eu quero virar o espectador para ver o que se passa. Tal. Tem disso tudo. Iniciei o CIP nesse final de semana, porém, de domingo para cá, já é o segundo sonho estranho que tenho. Vejo pedaços de pessoas falando e conversando comigo, perguntando como está o mundo agora.
Outra vez visitava lugares vazios, no qual podia iluminar a eles. Lembro claramente conversar com pessoas mortas. Achei estranho e esquisito, não tinha medo. Mesmo porque, quando acordo, me sinto tenso e agitado. O que posso fazer? Não, isso aí é porque está levantando a poeira da sua vida. Isso é sério. Você deve trabalhar com estado vibracional. Você tem 40 anos, está na hora de começar a mexer com isso. É uma saída, não há dúvida. O CIP levanta a poeira, é lógico. Pensando que o soma é um instrumento para a PROEX, quais são os benefícios assistenciais de vir em corpo ginossomático? Que atributos serão utilizados? Primeira coisa, a parturição, dar luz aos outros. Isso aí é só mulher que consegue, não tem outro. Homem não consegue fazer isso. Então, isso aí é uma coisa muito séria que a pessoa tem que levar em consideração. Segundo, a pessoa tem a maternagem. Ela pode ajudar demais os outros através da consolação. E, através da consolação, ela pode também ajudar demais através da TARES, que uma coisa puxa a outra. Você tem que lembrar, por exemplo, as grandes professoras que eu tive na minha vida foram professoras, não foram professores, foram mulheres. Na minha infância, por exemplo, a maioria foi. Eu tive um só preceptor mais sério, que chamou a atenção. Isso durante a infância. Então, isso tudo aí é muito sério. As mulheres têm capacidade para isso. Você veja bem, a minha mãe, ela trabalhou 35 anos como professora primária. E com muita eficiência. Ela se dedicava demais, era super organizada. Até a letra dela era bonita, tudo arrumado. Já a outra professora minha, que me licionou lá no curso primário, a dona Odete Brum, que a turma do Instituto conheceu já de idade, tudo, ela trabalhou igual a minha mãe, durante anos. Eu conheci as amigas da minha mãe, umas 5 fizeram a mesma coisa. Cada uma melhor do que a outra em matéria de licionar. Outra coisa, quando eu fui para a faculdade de odontologia, a dona que foi diretora lá, que eu considerei que é uma das maiores de todas eles, de odontóloga, ela depois me visitou também no Instituto, lá na Visconde Pirajá. Essa foram muitos anos licionando, de alto nível. Ela era fora de série, foi até diretora da escola. Entende? Então, nós temos que ver. A minha experiência, por exemplo, nesse sentido, mostra que as mulheres são fora de série também na docência. Aqui, por exemplo, vocês vejam o que acontece. Olha os bandos de loja que a turma vem dar aqui. 154, né? Professores que nós temos aqui, pois né? É. Aí contra a mulher. A maioria é e mulher. a maioria daquele que trabalha comigo tem mais mulher do que homem, sempre. Até hoje eu não vi nada onde os homens ultrapassassem o número de mulheres. Mas, professora, eu tenho uma dúvida. Você falou da mulher que é atraente para ficar menos atraente. Sim. E você também falou da mulher que tem uma força presencial que acaba ficando mais atraente. Lógico. Como se dá isso? Depende Tem a da hora. atenção? Depende da hora. O que ela precisa de fazer? Ela tem que ver o que ela vai fazer. Por exemplo, ela vai num lugar, igual essa que está chorando as mágoas aí. É aquela ovelha no meio dos lobos. Ela tem que aparecer, então, toda fechada, não mostrar a realidade dela. Se ela coloca um corte, um óculos escuro, uma roupa toda de qualquer maneira, você está entendendo? E se fecha, não mostra a silhueta do corpo, não mostra nada, as curvilíneas, entendeu? Todas as curvas, ela esquece isso. Ela deixa de ser sexy. Outra coisa, séria. Fala as coisas, não ri à toa. O processo é quando a mulher assim, ela ri. Aí, ela perde toda a moral na hora. Deve-se ter muito cuidado de ser séria. Você está começando a entender? Outra coisa, se ela é solteira, deve pôr aqui o negócio para mostrar que ela é casada. Que assim ninguém chateia. Porque senão, no elevador, eles ficam olhando a mão da mulher. Vamos ver essa aí, como é que é. Entendeu? Então, a aliança ajuda. Uma aliança fajuta. Coloca aqui, ó, anular da mão esquerda. Entendeu? Para mostrar que ela é comprometida. Lá no Hawaii, o Havaí, as mulheres colocam uma flor nessa orelha, mostra que ela tem compromisso. Entende? Aqui não existe isso, mas lá a cultura lá é essa, é muito indígena. Então ela é no available, quer dizer, ela não está avaliável, não está disponível, ela já tem compromisso. Então coloca uma flor aqui, a flor para frente. Assim. Você falou no meu tempo,
primário eram sempre professoras. Não sei se é até hoje isso. Pois é, no meu tempo primário era assim, a maioria. Por exemplo, eles arranjaram para mim um professor, que foi o professor Vicente Lopes Pérez, que foi o maior da área. Ele deu aula para mim como preceptor durante 2 anos, entre os meus 10 e os 12 anos. Ele deu aula para mim. Mas era específico, toda manhã, 4, 5 horas, todo dia, de segunda a sexta. 5 vezes por semana. 2 anos. E outra coisa, eu fazia dever de casa todo dia. Eu estudei demais. Com Vicente Lopes Pérez foi que eu estudei mais, oficialmente. Mas preceptor você já teve de várias vidas, preceptor? Não, eu vi uma opção de coisa já pequeno, que eu gostava do processo de estudar. E caí junto com a minha mãe e o meu pai também, quando ele estava bom, ele gostava muito de ler. Então, o ambiente era muito propício para mim. Os amigos do meu pai eram as maiores cabeças que havia naquela cidade pequena. Todo mundo se reunia com ele à noite. Vinha lá para conversar com ele, era uma roda de papo. É aquilo que se chama do COSER, né? Mas agora, esse o preceptor ele dava aula gratuito, né? O que é? Ele dava aula para você gratuitamente, o preceptor. Não, era pago. O negócio era pago. Agora, o problema é que era diário e ele puxava muito. Sabe? Ele foi muito bom para mim, me ajudou demais. Agora, hoje, eles reconhecem que foi um dos maiores, se não foi o maior da região toda, foi o maior professor que teve lá. Professor Vicente Lopes Pérez. O homem não era bobo. Ele conhecia idiomas, era poliglota, era fora de série, tinha uma série de condições. Era muito ponderado, sério, muito sério. Todo mundo tinha medo dele. Só dar uma parte essa questão daí, a opinião aí como mulher e professora, né? Que eu acho que a mulher ela tem que cuidar muito com a aparência dela por causa dos ambientes, acho que muito mais do que os homens, né? Então, a questão de dar aula, por exemplo, tem que estar com um vestuário profissional, né? Você tem que cuidar muito com a tua aparência, se for o caso, até usar jaleco. Principalmente, eu vejo que eu dou aula para muitos jovens que vão ser professores e professoras para adolescentes e crianças, né? Então, aí o ambiente é mais ainda, digamos, entrópico nesse sentido, né? Então, tem que cuidar mesmo, principalmente a mulher, né? Para ser bem profissional, discreta, uma roupa assim bem discreta, né, para ela se cuidar, para não ficar se expondo e manter o foco mesmo na questão do estudo e do conteúdo, que é o mais importante ali na questão do ensino, né? Nós esperamos mais os outros 100 com C, tá certo? Bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 60 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Os recados de hoje são do Flávio sobre a primeira década de tertúlias, a Verônica sobre cursos da IAC, a Rosa e a Selma sobre o programa Verbetografia e a Mercedes sobre o Conselho dos 500. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde, pessoal. Domingo que vem, no próximo domingo, nós temos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Vamos sortear e anunciar no final da tertúlia quem vai ser o ganhador desse netbook Lenovo aqui, lindo, muito bom, e também de um livro sobre Moisés Bertone. Então, aqueles amigos que tiverem com a assinatura em dia vão concorrer. Então, aqueles que estão... Nós temos muitos amigos que as assinaturas venceram nesse final de ano, começo de ano. Se renovar essa semana ainda, entra no sorteio. E aquele que fizer adesão também, que fizer a sua associação, também vai participar do sorteio. Você liga lá no recepção do CAEC 45 35 25 26 52 e faz a sua assinatura, renovação rapidamente com cartão de crédito ou pelo site dos amigos www.enciclopediadaconsultologia.org. Você faz lá com o cartão Visa a sua adesão ou renovação do programa Amigos. Obrigado. Boa tarde. Eu falo em nome da Pré-IC-CGE. Essa Pré-IC tem o objetivo de registrar estatisticamente as realizações das cognópolis da Conscienciologia de uma maneira quantitativa e qualitativa também. Portanto, nós estamos aí promovendo, junto com a revista Consciência, uma edição especial sobre a primeira década das tertúlias. Ou seja, é um convite aos tertulianos e aos teletertulianos para encaminhar
algum tipo de relato ou artigo sobre os seus registros ou autopesquisas promovidas através das tertúlias conscienciológicas. Os interessados devem submeter esse material para a revista Consciência no prazo até 30 de abril. O prazo, então, para a submissão e aceitação desse material é 30 de abril, porque essa revista vai ser lançada em novembro de 2002, quando se completa aí os 10 anos de tertúlia. Nós temos aí já confirmados como artigos a professora Cristiane Ferrari e a professora Kátia Arakaki, que vão escrever sobre a história das tertúlias, ou seja, desde o início, em novembro de 2002, até os dias atuais aí, que será novembro de 2012, ok? Os interessados, então, podem entrar em contato no site do CAEC, na revista Consciência, ali tem publicações, os dados para submissão do material, ou então entrar em contato com o e-mail da ICGE, que é icge@icge.org.br. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar as pessoas que moram nos estados de Paraná, Rio Grande do Sul e Florianópolis, assim como para todos aqueles que gostariam de comparecer no dia 17 e 18 de março, na cidade de Florianópolis, para os cursos dos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. Teremos no dia 17 o curso Estado Vibracional e no dia 18 o curso Inédito no Brasil, Energizador Lúcido. Para fazer a inscrição, vocês podem entrar em contato com o IPC de Florianópolis e também podemos ajudar vocês no e-mail brasil@iacworld.org. Esses cursos acontecem com pouca frequência aqui no Brasil. Convido a todos para aproveitarem essa oportunidade rara. Boa tarde a todos. Nosso convite é para o programa Verbetografia EAD, que vai começar agora no dia 22 de março. Então, a gente convidou aqui a professora Selma Prata, que fez o programa Verbetografia em EAD último que ocorreu, para ela dar o depoimento dela. Gente, eu fiz o curso online da verbetografia e ontem eu apresentei o meu primeiro verbete resultado do curso da verbetografia de alto nível de aprendizagens e com professores profissionais assistenciais de alto nível para a nossa evolução dessa PROEX grupal. E vou reciclar o próximo curso. Tá, nós agradecemos a professora Selma Prata e informamos também que para as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, até mesmo se quiserem, o pessoal de Foz do Iguaçu, para cada grupo de 15 ou mais pessoas, numa listagem entregue a gente, ou para o meu e-mail pessoal, ou para o e-mail do CAEC, da recepção do CAEC, cada uma dessas 15 pessoas teria, então, um desconto de 25% na sua inscrição. O e-mail do CAEC é caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A Comissão de Gestão comunica oficialmente o cancelamento da próxima Assembleia Geral do Conselho dos 500, agendada para 4 de março próximo, pelo motivo de inexistência de itens de pauta que justifiquem a realização da reunião. A próxima Assembleia ocorrerá em 21 de junho de 2012. Envie sugestões de pauta no interesse da comunidade cosmopolitana em Foz do Iguaçu e contribua para a construção da democracia pura. Endereço para envio de assuntos, contato@c500.org.br. Obrigada a todos. E para amanhã o verbete será para a etiologia psicopatológica, a especialidade paraclínica, a autora, professora Adriana Chalita. Obrigado pela sua presença e até amanhã.